Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Ligado em Saúde. O Brasil celebra em 2025 os 40 anos da sua resposta nacional à epidemia de HIV/AIDS. Uma trajetória marcada por avanços significativos no diagnóstico e prevenção, com o Sistema Único de Saúde como pilar central. E para falar sobre esse assunto, o Ligado em Saúde trouxe uma pessoa que conhece muito sobre o assunto, é o farmacêutico Marcos Santos, ele que atua na coordenação estadual de HIV/AIDS, né, Marcos? Isso. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Para a gente já iniciar, HIV/AIDS, explica aí para a gente essa diferença e como que funciona a questão do HIV e AIDS. Opa, Edna, que bom que a gente já vai começar com isso. Que é necessário ainda fazer essa dicotomia, né, entre o que é HIV e AIDS. Mas eu queria primeiro começar dizendo o meu agradecimento por esse convite, a ratificar o quanto que é importante o Ligado em Saúde. Eu acho que meio a tanta desinformação, você presta um serviço tão necessário agora de transmitir uma informação sobre saúde tão necessária. Bom, a gente tem uma resposta nacional de quase 40 anos, na verdade, completando 40 anos esse ano para o HIV/AIDS. E mesmo assim, a gente ainda precisa fazer a dicotomia do que é o HIV e do que é a AIDS. HIV é a infecção pelo vírus e AIDS é a doença para a qual essa infecção leva quando ela evolui, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem até muito erro, por exemplo, na mídia. A gente vê, por exemplo, oferta testagem para AIDS. Ninguém faz testagem para AIDS. A gente faz testagem para o vírus, né? Para o HIV. E aí, por que é importante fazer essa dicotomia, Edna? Hoje, quem faz a testagem e verifica que está infectado pelo vírus do HIV e começa a fazer o tratamento com antirretroviral, tem uma vida, com uma qualidade de vida e uma expectativa de vida igual a de uma pessoa não infectada. E isso é importante que as pessoas saibam, porque isso diminui estigma, isso diminui preconceito e principalmente diminui morte. A gente ainda tem aqui no país uma média de 10 mil óbitos por HIV/AIDS. E o fator principal é o diagnóstico tardio. O Ministério da Saúde, ele orienta que quem tem vida sexual ativa tem que fazer a testagem uma vez ao ano. Então, começar com essa dicotomia do que é o HIV e do que é a AIDS já mostra para a gente a importância dessa testagem e de que se você tiver o HIV, você nunca vai ter a doença que é a AIDS, se você começar logo a fazer o tratamento com antirretroviral. Então, eu acho que começar por aí já é muito legal, já é muito importante. Lembrando que a gente está em dezembro, né? Quando a gente lembra que dia 1º de dezembro é o Dezembro Vermelho, que lembra o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Isso, a doença em si. Marcos, explica pra gente. Pouco se fala dessa doença hoje, né? Mas, assim, os riscos continuam os mesmos? Edna, como eu disse, assim, no mundo, alguns países já têm diminuído a nova taxa de detecção para novos casos. Aqui nas Américas continua aumentando e no Brasil não é diferente. Nova taxa de detecção continua aumentando. Como eu falei para você, a gente ainda tem um óbito elevado por conta do diagnóstico tardio, a média de 10 mil óbitos por ano. No ano passado, a gente completou o número de 1 milhão de pessoas, um pouco mais a gente já tem hoje, mas a gente já passou um pouco mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, é um número bem elevado. Se você pensar até para a questão até de um peso para a saúde pública, né? Porque é ofertado gratuitamente tratamento. Então, assim, ainda é uma questão de saúde pública grave. É claro que quando a gente talvez tenha diminuído muito porque nesses 40 anos já de resposta nacional, muita coisa mudou. E mudou para muito melhor. Né? Hoje o tratamento é um tratamento com drogas que tem uma tolerabilidade muito melhor.
Não são mais aqueles tratamentos Aquele assim pesados, coquetel né? que a gente falava no Isso. passado, com muitas drogas. Hoje não. Hoje a média são de o tratamento principal são de 2 comprimidos ao dia. E quase sem efeito adverso nenhum. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no âmbito da prevenção. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar em relação ao cenário atual da doença no Brasil, né? Você já fez um parâmetro aí sobre a questão da doença em relação à mortalidade. Qual é o público mais assim que está lá acima em relação à mortalidade? Olha, quando a gente vai fazer uma relação de sexo, por exemplo, a gente percebe que no público feminino, para todas as faixas etárias, a nova detecção, novas detecções de HIV/AIDS tem diminuído em todas as faixas etárias. Isso não é uma realidade nos homens. Os homens jovens, de 14 a 30 anos, ainda têm aumentado a nova taxa de detecção. E, curiosamente, acima de 60 anos também. Nossa. E para essas faixas, consequentemente, se tem novas taxas de detecção e nova taxa de detecção de AIDS, da doença, porque eu falei que o diagnóstico é tardio, nessa faixa etária também há uma maior mortalidade. Só que existe uma diferença nessas duas faixas etárias que eu falei. Nessa de homens jovens, a maioria são homens gays ou bissexuais e acima de 60 anos são homens heterossexuais. Então, esses são os nossos públicos hoje prioritários, que a gente chama, inclusive, de população-chave. São aquelas que, se a gente consegue diminuir a taxa de novas infecções e a taxa de mortalidade, a gente muda a realidade para a população geral. Ou seja, é um público-alvo a ser trabalhado. Isso, exato. Né? Dentro das políticas Exato. públicas de saúde. É aquele público que a gente chama de prioritário. Exato. Isso não quer dizer que a gente não trabalha a população geral. Exatamente. Marcos, uma curiosidade. O que explica a população que mais morre da doença ser a população acima dos 60 anos? Não é que mais morre. A que mais morre ainda é a população. Mas, assim, tem tido um aumento. Mas a população que mais morre ainda é a população de homens jovens. Ah, no caso dos homens jovens. Isso, gays e bissexuais. Pois é. Aí, no caso, é uma situação que realmente tem que ser trabalhado através das políticas públicas. É conscientização? Como que funciona esse trabalho? A gente sempre fala com muito cuidado isso, mas, assim, ainda é claro que por conta de todo e aí a gente vai fazer uma discussão social mesmo. Sim. Mas ainda, a gente tem ainda uma epidemiologia que ela é em populações, ela é maior em algumas populações. Para você ter uma ideia, a taxa de detecção de AIDS, de HIV, na população geral é 0,4%. Entre homens gays é 18%. É significativo, né? Então é muito elevado. Então, assim, chove-se mais nessa população. É claro que quando a gente vai tentar, quando a gente vai explicar isso, na grande maioria das vezes é porque é uma população que já tem um histórico de desassistência. Por exemplo, mulheres trans, é desassistência, travestis, é o comportamento. Na grande maioria das vezes foi desassistência. Travestis que não tinham acesso, né? Ainda não tem, né? Um acesso equalitário como a gente tem à saúde. Sim. Às vezes a travesti ela é barrada da porta das unidades municipais. A questão do acolhimento, da saúde, das unidades, essas pessoas sem a questão da discriminação, abraçar como um ser humano que requer uma atenção igual às demais. Exato. O próprio sistema precisa se ressignificar. Exatamente. Então, chove-se mais no jardim dessas populações, infelizmente. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de atenção. E isso é uma coisa que precisa ficar... É uma informação que é importante, porque essas populações onde circula mais o HIV, elas vão precisar se proteger mais. Logicamente. E aí que tá, né? E aí eu acho que a gente pode entrar no campo da prevenção, né? Pois é. Na questão que a gente já puxando por esse gancho aí também, Marcos, a questão do acesso universal ao tratamento, que é exatamente o que você estava falando, né? Que é um dos maiores entraves, né?
o que você acha que isso pode transformar de forma positiva, no caso, se a gente tiver esse acolhimento, a esse público que mais é afetado pela doença? Edna, eu falo sem medo nenhum de ser leviano para você. Hoje a questão do HIV, ele não é mais no campo, a questão que eu falo de luta para que ele não seja mais um problema de saúde pública. Sim. Ele não está mais no campo biomédico, porque a gente já tem todas as ferramentas, seja no âmbito da prevenção, seja no âmbito do tratamento, para que ele não seja mais um problema de saúde pública. Veja bem o que eu estou dizendo para você. Isso eu posso provar, porque a gente já tem, inclusive, um município, foi o primeiro do mundo, que é Sydney, na Austrália, no qual o HIV não é mais um problema de saúde pública. E as mesmas ferramentas que esse município da Austrália tem, nós temos hoje, às vezes até melhor. Nós temos o SUS. O nosso, e é ofertado gratuitamente saúde, né? Pelo SUS, né? Isso. Só que existe uma diferença muito grande nesse país que é de renda elevada para o nosso país que é de renda baixa. A desigualdade. A gente tem a oferta, assim, a gente tem a mesma oferta que eles têm, mas a gente não tem o mesmo nível de acesso. Exatamente. Concorda? Então, assim, as pessoas não têm o mesmo nível de acesso para o diagnóstico. Então, assim, a gente precisa transformar essa oferta em acesso. Quando eu falo, por exemplo, dessa população que mais morre, ela mais morre porque a gente, às vezes, não consegue ter acesso ao diagnóstico. No caso, por que não tem esse diagnóstico? Eles não procuram? Não tem essa cultura de procurar? Ou porque o próprio sistema barra. Lembra que eu falei para vocês que a travesti, falei para você que uma travesti às vezes tem uma dificuldade de acesso a uma unidade municipal de saúde? Isso é uma verdade, infelizmente, né? Infelizmente, mesmo os profissionais de saúde ainda precisam melhorar na questão do acolhimento. E essas barreiras, seja do campo de vista social, ou melhor, econômico, mas seja também do ponto de vista de gênero, de sexualidade, ainda acontecem no sistema público de saúde. E isso, obviamente, vai impactar, seja no diagnóstico, seja no tratamento. Vamos já falar sobre essa questão. Em relação ao diagnóstico e tratamento, o que a gente tem aí de novidade? Olha, hoje o diagnóstico é bem diferente do que era no início, como a gente já discorreu. Sim. Hoje o diagnóstico é ofertado gratuitamente pelo SUS. A média dos comprimidos é 2 comprimidos ao dia, para os casos novos. E são medicamentos que quase não têm efeito adverso nenhum. São medicamentos com uma segurança enorme, ou seja, que vão realmente eliminar o vírus da corrente sanguínea. Então, assim, elimina o vírus da corrente sanguínea. Então, assim, independentemente do tempo. Em média, em 3 meses, você não tem mais vírus na corrente sanguínea. Isso não quer dizer que você não eliminou o vírus. Existem reservatórios. Eu estou falando de vírus que estão circulando no corpo. E aí, por que é importante falar isso, que elimina os vírus da corrente sanguínea? A gente tem uma terminologia na saúde que chama indetectável. Então, essa pessoa que faz o tratamento com antirretroviral, ela é indetectável. Ou seja, os exames de carga viral que detectam o vírus, né, na corrente sanguínea, eles não detectam mais. Por isso que eu falei que elimina o vírus da corrente sanguínea. Essas pessoas, Edna, que são indetectáveis, elas são intransmissíveis. Ou o que a gente chama mais hoje, que é mais correto afirmar, é I igual a 0. Ou seja, indetectável, não transmite o vírus. Então, hoje, quem faz o tratamento do antirretroviral, né, que toma o seu medicamento de forma como rotina, que faz o seu tratamento direitinho, não transmite mais o HIV. Também o tratamento hoje é uma forma de prevenção, concorda? Logicamente. Porque se a gente faz um diagnóstico oportuno e essa pessoa começa a fazer um tratamento, isso não é um benefício só exclusivamente para a pessoa, né? Porque vai evitar com que ela tenha AIDS, mas é um benefício também para o sistema público de saúde, porque essa pessoa vai ficar indetectável
e é uma pessoa a menos a transmitir os vírus. Então, quando você pensa do ponto de vista de transmissão, quais são os meios de transmissão do vírus? A gente tem 3 tipos de transmissão. A sexual, que é a mais comum. Tem a vertical, que é aquela transmissão da mãe para o bebê, que ela pode acontecer em qualquer fase da gestação, ou seja, pode acontecer durante a gestação, pode acontecer no momento do parto, ou pode acontecer durante a amamentação. Isso a gente chama de transmissão vertical. Ou pode nem acontecer. Que hoje tem todos os meios para que ela não aconteça. Só que quando eu falo desse indetectável e não transmissível, ele não é só não transmissível do ponto de vista sexual, mas quando eu falo não transmissível, ele também é não transmissível verticalmente. Entendi. Então, uma mulher gestante que faz o tratamento com antirretroviral e que tem uma indetecção desse vírus, ela não transmite mais o vírus pro recém-nascido. Não tem mais esse risco durante todo esse percurso. E a outra parenteral, que é a mais difícil, né? Que é quando você faz o uso de algum... Não é que seja mais difícil, mas aqui no Brasil não é muito comum. Comum mesmo é mais sexual. Aqui no Brasil, em alguns países, realmente isso é de grande importância, que é o uso de drogas, né? Injetáveis, onde você faz o compartilhamento da seringa. E o sexo oral transmite ou não? O sexo oral é muito difícil transmitir o HIV. Ele é muito importante para outras ISTs, relevante. Por exemplo, a sífilis, ela transmite fácil no sexo oral. O HPV transmite fácil no sexo oral. Então, mesmo para aquelas pessoas que usam normalmente preservativo, ainda né? porque... Que não tem esse cuidado aqui, não pega nada, né? Não, e quem usa preservativo durante o sexo oral, Regina? Mesmo aquele que usa o preservativo nas relações sexuais, dificilmente ele usa no sexo oral. Realmente. É uma situação bem difícil. Em relação à questão da sífilis, Marcos, tem também, assim, só para a gente dar uma espanadinha aqui, a questão da sífilis congênita também, né, Marcos? A sífilis congênita, assim como o HIV... Existe toda uma profilaxia, existe todo um protocolo de que não haja transmissão. Mas aí, como eu falei mais uma vez, a gente ainda peca muito do ponto de vista de toda a cadeia de cuidado, né? Desde essa gestante no pré-natal, em fazer a detecção precoce, porque, como eu disse, se você faz a detecção precoce, você começa a fazer o tratamento, por exemplo, do HIV, lá no momento do parto, que é o momento que mais faz a transmissão, lá no momento do parto não vai acontecer essa transmissão. A sífilis é a mesma coisa. Se você faz o diagnóstico dessa gestante com sífilis, e o tratamento para sífilis... Então, as chances da sífilis congênita hoje é bem menor, né? Não é que seja, ainda acontece muito. O estado do Pará, por exemplo, ele Mas transmite... quando não há essa atenção no É quando a gente parto, falha, né? mas existem mecanismos da gente fazer com que não aconteça. Mas é uma falha mesmo da cadeia de cuidado. E olha só, o tratamento para sífilis é o primeiro antibiótico que a gente descobriu. O mais barato que existe no mercado. O mais barato. Então, assim, é realmente um problema de saúde pública de falha de cuidado mesmo. Porque o antibiótico é barato, e mesmo assim a gente ainda tem criança nascendo com sífilis congênita. A grávida ela pode tomar? Isso é triste. Pode, deve. Não existe problema nenhum dela fazer o uso da bezetacil, que é o medicamento, né? Não era Benzoilpenicilina. Exatamente. Benzoilpenicilina. Que é o nome composto. Que é o nome mais... Eu falo bezetacil porque é aquele mais conhecido pela população geral. Aí, Marcos, nessa questão ainda do medicamento, a gente tem uma produção local desses medicamentos em relação a... Do antirretroviral ou do antibiótico? Isso, do antirretroviral. Do antirretroviral, muitos são importados. A gente tem também produção nacional, mas muitos ainda são importados. Pois é, olha só, a gente estava falando do vírus que quando você toma o retroviral... Aí, a partir daí, a doença, você não transmite mais o vírus. E nem a doença se instala. Isso. Não é isso? Isso. Então, a pessoa pegou o vírus, então a gente quer dizer que a pessoa teve o vírus do HIV, mas com todo esse tratamento aí, ela não representa mais nenhum risco.
Então, é por isso Exato. que a gente está, como a gente avançou na questão desses medicamentos, é por isso que a gente tem dado uma estagnada mais na questão da doença, embora a gente ainda esteja A aí com gente um ainda tem cenário muitos bem casos preocupante. novos e aumentando no Brasil, como eu falei. Mas em alguns lugares do mundo já tem diminuído. E tem diminuído justamente porque o tratamento antirretroviral é uma forma de profilaxia, porque não transmite mais. Mas Isso. a gente também, hoje, a gente não fala mais. Lembra, Edna, quando eu era mais moleque, A gente fala a assim, né? gente lembra, existia uma propaganda do Ministério da Saúde que falava assim, talvez você lembre, ah, se você não se cuidar, a AIDS vai Vai te te pegar. pegar. E aquilo dava um medo. Era Era na década de impactante, né? 80 e mesmo assim foi quando mais aumentou a quantidade de HIV no país. Então, eu costumo dizer lá na coordenação que o HIV ele é muito pedagógico do ponto de vista de política pública. Muito. Porque a gente já aprendeu com ele que o medo não funciona, não é uma estratégia de prevenção. Eu estou falando como política pública. E ele também ensinou pra gente que, infelizmente, como política pública, o preservativo ele falhou. Falhou. Pra você ter uma ideia, ano passado, a gente nunca teve tanta sífilis nesse país como a gente teve ano passado. Isso mostra pra gente que estou falando como estratégia de política pública. Eu não estou falando que o preservativo não seja um meio de prevenção maravilhoso. É o melhor que a gente tem, porque ele faz uma barreira física, não só para o HIV, mas para todas as outras ISTs. No entanto, como ele falhou, a gente vem se ressignificando e a gente vem pensando que a gente precisa de outras formas de prevenção. Inclusive, pensando que quem escolhe a melhor forma de prevenção é o próprio indivíduo. Sabe esse imperativo do use camisinha? Uhum. Não Falhou, funciona. não funcionou, falhou. Isso a gente tem que aprender. Falhou. Então, a gente precisa se ressignificar. Então, hoje a gente tem novas formas de prevenção e que são maravilhosas e com certeza vão mudar a epidemiologia do HIV/AIDS. Quais são essas formas? Hoje a gente tem outras formas de prevenção que a gente chama de PrEP e PEP. Você já escutou falar? Sim. Ó, a PrEP são siglas que vêm do inglês, né? O único país que usa sigla em português é Portugal. Até a França, que é o país talvez mais antissaxônico que existe no mundo, usa também a sigla em inglês. Ok, então assim, não leva a sigla em relevância, mas é PrEP, é pré-profilaxia ao HIV. É um antirretroviral. Não é só uma profilaxia, é uma pré-profilaxia. Uma pré-profilaxia de risco a uma possível exposição ao HIV. Então, num cenário, por exemplo, onde o preservativo estoura, se você estiver tomando PrEP, você tem aí duas formas de prevenção. Mas isso não é quando você vai estar exposto? Você sabe que tem a certeza de que vai ficar exposto? Ou quase ninguém tem Edna, certeza como de é que que vai você estar sabe ou que não? você foi exposto? Porque o outro te disse? É Difícil. isso, né? É difícil porque talvez nem o outro saiba que ele está infectado. Para você ter uma ideia, entre a infecção e o aparecimento dos sintomas de AIDS são 9,4 anos. Nossa. Então, assim, a pessoa pode ficar até 9 anos Sem nenhum sintoma. sem nenhum sintoma e está infectada. Então, assim, não tem como você ter a garantia de que você não Mas se ela não expôs. tem sintomas? Não, Pode. de AIDS não. De AIDS não. Não, no caso, ela pode estar com HIV, na verdade, até 9 anos. Isso, Com HIV, né? isso. Aí, Até AIDS, o surgimento dos sintomas da AIDS, doença, da doença em si, né? Que é então, quando ela assim, se instala. é o que por isso que eu tô colocando para você que a pessoa pode estar infectada e não saber. Exatamente. E não saber. Então, assim, essa garantia de que você... Ninguém mas tem. não tem, ninguém tem. Ninguém tem. Verdade. Ninguém tem. Então, é por isso que a gente fala em prevenção combinada, que é mais uma forma de prevenção. A gente não fala que tem que fazer o desuso do preservativo. Não é isso. É que você precisa de uma prevenção a mais. E a PrEP vem nesse contexto. A PrEP é uma
pré-profilaxia ao HIV. Lembra que eu falei que o preservativo faz uma barreira física? Sim. A PrEP é um comprimido que você toma por dia, que você faz uma barreira química contra o HIV. Então, mesmo que numa relação ou de desproteção, ou que o preservativo estoure, mesmo que você se exponha ao vírus, você não vai desenvolver infecção. Então, é mais uma forma de segurança para você. Ela tem a duração de quanto tempo, essa proteção? A PrEP, enquanto você tomar. Tipo assim. É ofertada também gratuitamente Mas pelo você toma SUS. uma vez, você fica imune a quanto tempo, mais ou menos? Não, você toma um comprimido por dia e aí você fica enquanto Todo você dia, tomar. todo dia. Existe uma Aí outra se forma parar, que é... você perde a proteção. Isso. Ah, entendi. E é uma forma linda de prevenção, Edna, porque talvez uma das mais bonitas que eu já escutei foi de uma população soro diferente. Foi de um casal soro diferente. O que é um casal soro diferente? Uma pessoa, a gente não fala mais soro discordante, porque ninguém discorda de nada. Nem soro positivo. Não, soro positivo Já não tá há mais, muito é pessoa tempo. vivendo. Vamos mudar aqui, vamos falar das terminologias. Sim. A gente não fala mais soro positivo, por quê? Porque quando você fala soro positivo, você está se referindo ao teste. E a pessoa é muito mais do que um teste. Exatamente. Então, hoje, a pessoa vivendo com HIV. E é lindo, Edna, se você pensar. Porque a pessoa vivendo. É lindo. E quanto isso impacta realmente sabe? Quanto essas terminologias impactam, sabe? Então, não é mais soro positivo, muito menos aidético, pelo amor de Deus. Era uma coisa meio que terminante, terminal, né? É. E a gente não fala também soro discordante. O que era soro discordante? Que ainda é hoje. Só que a gente fala soro diferente. Primeiro porque é um casal no qual uma pessoa vive com HIV e a outra não. Por que não é soro discordante? Porque ninguém discorda de nada. As pessoas estão juntas porque elas se amam. Então, ninguém discorda de nada. Elas só são soro diferentes. Ou seja, uma vive com HIV e a outra não. E aí foi de um casal soro diferente. Talvez foi eles que mais me mostraram o quanto a PrEP é linda. Porque, normalmente, numa relação soro diferente, onde um vive com HIV e o outro não vive, e eles estão juntos porque se amam, e podem e devem estar, mas o peso dessa não transmissão quase recai sempre em quem vive com HIV. Porque ele tem que fazer o seu tratamento direitinho para ser indetectável, para não correr o risco de transmitir. Aí ele fica se tratando para sempre? Quem vive, sim. Quem vive, sim. Tem que fazer um tratamento, ainda não tem cura. Mas eu falo da outra pessoa, é como se ela também, nessa relação de amor e de confiança, ela dissesse, não, eu também quero essa responsabilidade para mim. Então, ela toma o seu comprimidinho para se proteger. Mesmo que ela não passe mais, a outra também, né? Mesmo que a outra não passe. Mas é mais uma forma ainda mas de segurança. essa que a gente está falando já é que está com a doença instalada, né? Que é a É, AIDS, né? Não e eu é tô o soro falando do... positivo. Não, eu tô falando do outro. Entendi. O outro que não tem o HIV. Isso. Quem vive com HIV, é lógico que ele não quer correr o risco de transmitir o vírus para a pessoa que ele ama. É claro que se ele faz o tratamento direitinho, usa preservativo nas relações, não há risco dessa transmissão, porque eu falei que quem é indetectável não transmite. O preservativo é mais uma barreira. Mas é mais uma forma de proteção e que se a pessoa diz, olha, mas eu também estou nessa relação e eu quero ter essa responsabilidade. E aí talvez tenha sido o cenário mais bonito que eu ouvi. Dessa pessoa dizer, não, eu estou nessa relação e eu quero também ter responsabilidade nessa relação. Então vou tomar aqui minha PrEP e também eu mesmo vou promover minha autossegurança. E Marcos, assim, em relação à questão de antigamente tinha essa coisa, da pessoa tá ser magra, até o aspecto físico impactava muito na opinião pública em relação a isso. Hoje a gente não tem isso. Tem pessoas que vivem uma vida normal, que têm características de pessoas normais, que você não tem a mínima ideia que ela convive com a doença, não é isso? Esse aspecto era muito por conta do medicamento. Sim. O medicamento, ele causava uma condição que a gente chama de lipodistrofia. Então, ele mudava
A característica ele mudava algumas formas. Seu massa braço você perdia, ficava muito, né? muito. Aqui ficava muito fundo, seu braço ficava. Você perdia algumas regiões com gordura. E aí ficava aquele aspecto que a gente chama, mais aspecto de adoecido mesmo. O que hoje não acontece. Não era nem tanto por conta do HIV, era do medicamento. A medicação, Do no medicamento. caso. Mas hoje o arsenal terapêutico que a gente tem, ele não causa mais essa lipodistrofia. Então, esse aspecto que a gente tinha no passado não existe mais. E a gente falando assim, Marcos, em relação àquele, você estava falando do casal, que um sabia da doença do outro, que estava junto, estava lá, vou puxar isso para mim e tal. Mas a gente também tem o outro lado, do relacionamento, onde o homem ou a mulher tem a doença, faz o tratamento a solo e não passa para o parceiro. Eu queria que você me explicasse. Se fala muito nisso ainda. Eu queria que você falasse, existe realmente isso de que, por exemplo, o homem ele tem a doença, ele não fala para a parceira dele, ele faz o tratamento, só que a parceira, ele consegue transmitir para a parceira acaba morrendo. A gente ouve muito esse tipo de situação. Eu queria que você explicasse realmente é isso. Ou é história? O autocuidado, ele precisa realmente ser da pessoa. Assim, quando eu falei para você que os novos casos de detecção de HIV na população feminina, quando a gente faz a relação dos sexos, das mulheres têm caído, os novos casos. No entanto, os casos novos de detecção, na grande maioria das mulheres, quando você vai ver o screen, quando você vai ver o perfil dessas mulheres, Sim. Elas estão numa relação de confiança. Ou seja, os casados. Hoje elas eram casadas, ou tinham um namoro há muito tempo. Às vezes era o primeiro namoro. Então, assim, o autocuidado realmente precisa ser seu. Essa também é uma das vantagens da PrEP, principalmente para as mulheres. Acho que foi legal você tratar desse assunto, porque às vezes é muito difícil as mulheres, numa relação de confiança, elas discutirem com o seu parceiro o uso do preservativo. E aí a PrEP também vem nesse sentido. A gente faz um paralelo muito que não há equivalência, mas assim, é só para que a gente compreenda. Lembra da revolução que foi da pílula? Sim. Né? Do anticoncepcional? Que era a mulher dizendo, não, eu não quero ter filho. Então ela toma um comprimido por dia e ela faz essa barreira, né? Como contraceptivo. Entendi. Bem, a mesma bem coisa real é a PrEP. Isso aí, né? A mesma bem coisa realidade. é a PrEP. A mesma coisa é a PrEP. Ela toma o seu comprimido por dia. E você pode passar sempre tomando esse remédio para o resto da vida? Pode. Não, olha, você não pode tomar sempre que vai ter efeitos colaterais. Olha, os efeitos drásticos. adversos, eles são raríssimos. Eles são da ordem ósseo ou são da ordem de insuficiência renal, mas eles são muito raros. Então, assim, é um medicamento muito seguro. Para você ter uma ideia, eles são tão raros que eles são menos de 1% do quão eles são seguros. Então, são medicamentos que você pode tomar. É óbvio que a orientação, como eles são medicamentos, eles também são vendidos comercialmente, tá? Ele é diferente do medicamento para tratamento, esse medicamento, que é para PrEP, ele também é vendido comercialmente. Então, você consegue comprar. Mas ele é ofertado também gratuitamente pelo SUS. Só que pelo SUS, teoricamente, é só enquanto você tem um risco de exposição, né? Então, mas enquanto você tiver esse risco, você pode tomar pelo resto da vida, se você quiser. E hoje, Edna, a gente toma tanto comprimido, né? A gente toma pro cabelo, a gente toma pra pele, a gente toma... Então, né? É só mais um anticomprimido. É só mais um comprimido. Então quer dizer que tu és adepto a esse comprimido, né? Eu sou. Para proteção, é o mais eficiente e eficaz. Eu sou, Edna, eu venho da PrEP nesse sentido, porque, como eu falei para você, em alguns lugares do mundo, como Reino Unido, o HIV/AIDS já quase não é mais um problema de saúde pública. E principalmente, ou quase que exclusivamente, por conta do advento da PrEP. Então, é um modelo... Então, a PrEP é uma forma de prevenção que ela vai mudar a chave da epidemiologia do HIV. A gente só precisa capilarizar mais. A gente só precisa... Por isso que eu falei da importância desse programa. Porque as pessoas saibam que existe a PrEP. As pessoas saibam que elas podem, né, na sua unidade de saúde mais próxima, reivindicar a PrEP.
porque aí lá eles vão ter orientação de qual é o lugar que eles vão procurar, né, no seu município, para fazer a testagem e para receber a PrEP gratuitamente. E hoje ela é ofertada gratuitamente pelo SUS para qualquer pessoa acima de 15 anos de idade. Então, qualquer pessoa pode fazer o uso. Pessoas expostas, ou não? Que tiver um risco de exposição. Principalmente aquelas que tiverem um risco de Faz o exposição. teste, aí eu quero esse medicamento constantemente, aí vai só buscar. Isso. É um medicamento barato para o sistema, ou como é que funciona? Ele não é barato, mas como eu falei, ele tem um custo-benefício enorme, porque ele tem um impacto grande. São Paulo, ele foi introduzido no SUS em 2018. São Paulo foi um dos primeiros, São Paulo município, tá? Foi um dos primeiros municípios a ter a PrEP, a fornecer a PrEP, porque ela começou como um projeto piloto, né? Chamava PrEP Brasil, para saber se ele, como um insumo, ia, na população geral, ia funcionar, né? Ia reduzir, porque é óbvio que a gente está falando aí de erário público, né? Então, ele precisa ter impacto na epidemiologia, ele precisa ter impacto no agravo. Para você ter uma ideia, 3 anos depois, o município de São Paulo reduziu em 25% a taxa de detecção de novos. Então, assim, realmente ele causa um impacto enorme nas novas taxas de detecção de HIV. Então, funciona. Como política pública, funciona. Talvez funcione, sem medo de dizer, mais do que foi o preservativo como política pública. Veja bem, perceba que eu estou sempre falando como política pública. Não estou falando como forma de prevenção. Aqui a gente não está mensurando se uma forma de prevenção é melhor do que a outra. O que eu estou falando é como política pública. Ele tem funcionado mais do que como preservativo. Falando em política pública, Marcos, assim, eu não sei se a gente já, mas eu acho que, não sei se era quando a gente estava conversando antes da gravação, em relação às campanhas, como você estava falando sobre, não tem mais impacto, as pessoas não têm medo, não vale mais a pena, e assim, em relação a isso, hoje, na minha concepção, eu trabalho na saúde, e eu não vejo muita campanha, principalmente no período de carnaval, que a gente via antes, em relação à AIDS. A AIDS, proteja-se, tem aquela coisa meio superficial. E aquela questão da distribuição dos preservativos nas praias, nos ambientes de maior movimento. Ainda existe isso. Aí eu queria que você falasse sobre essa campanha. Realmente diminuiu? Ou, como você está falando, não teve impacto o preservativo e nem aquele medo? Não tem mais impacto? Por isso tende a diminuir? Olha, isso tudo ainda acontece aqui no governo do estado, assim como no Brasil. A gente fornece preservativo, esse período, principalmente o período do carnaval ou o período que é aquele período que as pessoas mais migram para as praias, né? Isso. Que é o período de julho, a gente intensifica esse fornecimento do preservativo, a gente vai para as praias, a gente vai para os locais de grande concentração do carnaval. A questão da mídia, é complicado falar isso porque é mais uma questão política do que de saúde. Você, por exemplo, não vê uma propaganda de PrEP. Por que não vê uma propaganda de PrEP intensa, né? Para que a população saiba da existência da PrEP. Realmente. É porque realmente é porque ainda tem um quê político aí que é difícil, às vezes, para o próprio governo que está fazer, porque aí realmente o legislativo vai... Tem a questão da demanda, aumentar a demanda. E a gente ainda tem um grupo político que é conservador, do ponto de vista de... Tá, entendi. Em relação eu acho que nessa pegada aí também é uma questão muito importante, o papel da sociedade civil nesse contexto, Marcos. Olha, a sociedade civil, Edna, ela tem que ser muito valorizada, né? A organização civil tem que ser muito, muito valorizada na questão do contexto do HIV/AIDS, porque foi ela que fez hoje esse programa, que é reconhecido internacionalmente. Foi por conta da pressão social, né? Foi por conta da pressão social que o Brasil, em 1996, começou a fazer essa oferta do medicamento de forma gratuita.
Então, e hoje ela ainda é muito importante. Ainda é muito importante. Sempre, né? Em tudo, Sempre. não só na questão da AIDS, mas dentro no âmbito do sempre. Sistema Único de Saúde, Sempre. né? Em outros setores Sempre. também da saúde que Sempre. tem um impacto muito Sempre. grande, né? Tem um autor, Edna, que eu esqueci agora o nome dele, mas ele fala, não existem infecções, não existem doenças negligenciadas. O que existem são populações negligenciadas. Então, normalmente, Edna, quando você vai procurar uma infecção que ainda hoje é negligenciada, a gente tem, por exemplo, uma outra IST, que é um retrovírus igual ao HIV, Sim. que é o HTLV. O HTLV é uma infecção ainda negligenciada. Tem mudado o cenário nesses últimos tempos. Pois é, o HTLV. Pois é, mas ele ficou muito negligenciado. E aí, quando você vai ver, o HTLV, a prevalência dele é maior entre mulheres pretas, de baixa escolaridade. Então, assim, não existe infecção negligenciada, existe população negligenciada. Felizmente, agora tem mudado em relação a ele. Mas foi só um exemplo que eu quis dar do porquê que, às vezes, quando você vai ver, mas por que é negligenciado? Não é um problema de saúde pública? Mas, infelizmente, às vezes, a população é que é. É a população que é. Quais os sintomas desse vírus aí? O HTLV, o HTLV ele é um vírus igual igual que eu falo, da mesma família do HIV. Sim. Ele foi descoberto, inclusive, antes do HIV. Nossa, ele foi em bem antigo, 1980. Né? É claro que a história do HIV/AIDS ela é pedagógica para a gente, o suficiente para a gente compreender por que toda a política foi... Primeiro que é difícil você ter medicamento. Por exemplo, hoje não tem tratamento para HTLV. Quando a gente fala de retrovírus, é difícil, né? O HIV aí tem 40 anos de história, né? Hoje a gente tem esse arsenal terapêutico, mas os primeiros eram medicamentos que eram muito pesados do ponto de vista químicos. Era uma quimioterapia mesmo. Bomba, né? Era uma quimioterapia. Então, assim, logo depois foi descoberto o HIV, então ele ficou negligenciado. Só que diferente, ele infecta as mesmas células que infectam o HIV. Ou principalmente a mesma célula, que é o linfócito TCD4. Só que diferente do HIV, quando ele se multiplica, ele destrói essa célula. Então ele vai se multiplicando e destruindo, se multiplicando e destruindo. Nossa. Que é uma célula do sistema imune. É por isso que a gente tem uma depressão do sistema imune no HIV, e aí por isso que a gente tem a AIDS. Que a AIDS nada mais é do que uma depressão do sistema imune. E aí a gente tem as infecções oportunistas. Ou seja, aquelas infecções que normalmente a gente não tem, porque a gente tem uma imunidade boa. Quando a gente não tem essa imunidade, essas infecções começam a aparecer. E, claro, elas são muito mais graves quando você não tem uma imunidade competente. Enfim, o HTLV não, ele infecta a mesma célula, só que ele é tão antigo, que ele já tem uma relação simbiótica com a gente. Então, ele não destrói a célula, ele vai se multiplicando junto com a célula, que é uma multiplicação que a gente chama de clonal. Só que ele vai causando uma inflamação, e essa inflamação quase do ponto de vista toda neurológica. Então, ou imunológica, já que é uma célula do sistema imunológico. Então, ou ele causa o que a gente chama de uma parestesia, uma mielopatia, ou seja, a pessoa vai perdendo o movimento das pernas até ficar numa cadeira de rosa. São as duas principais causas da doença. Ou uma leucemia e um linfoma, que aí eu não preciso dizer para você o quanto é letal uma leucemia. Então, são as principais formas. E aí, diferente do HIV, que eu falei para você, que a forma de transmissão maior é sexual, nesse caso, embora ele tenha as mesmas formas de transmissão, mas por conta dessa reprodução clonal, a maior forma de transmissão é a vertical. E durante a amamentação. Não é nem durante a gestação, é durante a amamentação. Então, a gente tem famílias, diferente do HIV, que a gente tem, ele é espalhado, né? Sim. Você tem todas as faixas Ele é bem mais etárias. devastador, talvez. Ele não é devastador porque a prevalência dele não é elevada, do HTLV.
Mas é assim, para mostrar para você que ele é um problema de saúde pública. Imagina, uma pessoa ficar sem movimento das pernas, né, ficar numa cadeira de roda, isso não é um problema de saúde pública? Óbvio que é. Uma criança ter 5% de chance, quando tem a transmissão vertical, de ter uma leucemia, então é um problema de saúde pública. É por isso que eu exemplifiquei para você que não é porque o vírus não é ele é negligenciado, que ele não é um problema de saúde pública. Porque, infelizmente, talvez aquela população mais afetada que seja negligenciada. Isso. E, Marcos, sobre as novas tecnologias de prevenção da doença. Então, eu falei da PrEP, né? Nem terminei. Eu falei da PrEP, que é aquela profilaxia que, sem dúvida nenhuma, vai mudar a chave do HIV, isso, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, mas também tem a PEP. A PEP, ela tem todas as nossas... Por exemplo, se você pensar em Belém, tem todas as UPAs. Ele é um medicamento de urgência. Se tem nas UPAs, a gente considera ele um medicamento de urgência. A PEP também é um antirretroviral que você toma por 30 dias e você faz uma barreira química contra o HIV. E aí a PEP, você pode pensar na exposição em qualquer cenário. Você pode pensar numa relação consensual, ou seja, você foi para uma balada, bebeu um pouco mais, viu aquele gatinho, esqueceu de fazer uso do preservativo, você tem direito a fazer a PEP pelo SUS. Você pode procurar uma UPA e fazer a PEP, fazer essa barreira química. Ou num cenário até que eu não gostaria que acontecesse para ninguém, mas que infelizmente ainda é uma realidade, que é o das violências. Então, assim, se você sofreu uma violência, você tem direito a PEP em qualquer UPA. Só que, fazendo mais um paralelo de novo com o anticontraceptivo, lembra da pílula do dia seguinte? Sim. A pílula do dia seguinte, ela só vai fazer esse bloqueio da contracepção se você tomar até um determinado tempo depois da relação sexual. A PEP é a mesma coisa. Ela só bloqueia a infecção pelo HIV se você procurar tomar até 72 horas depois. Após 3 dias. Então, se você teve alguma situação de exposição, seja numa relação consensual, ou seja numa violência, ou mesmo, por exemplo, eu que sou um profissional de saúde, num acidente ocupacional, né, que está atendendo, se fura com uma seringa, você tem até 3 dias para procurar esse antirretroviral. E aí o HIV realmente não vai ser mais um problema. Você pode pensar em outros problemas, como hepatite C, né, outras formas de infecção. Mas o HIV já não vai mais um problema, porque você toma a PEP e faz esse bloqueio químico. Então, a gente tem uma gama de prevenção. Hoje, inclusive, o teste também é uma forma de prevenção. Que também já está disponível nos postos de saúde, né? Hoje, você procura qualquer CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Ele tem nos municípios. O Centro de Testagem e Aconselhamento oferta esse teste de forma gratuita do HIV. Além desse teste, ele oferta o de sífilis, o de hepatite B e o de hepatite C. Então, ele vai te ofertar 4 testes: sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. E esses resultados, Edna, eles saem em 15 a 20 minutos. Então, assim... Demanda espontânea? Demanda espontânea. Então, procure esses serviços, faça a testagem. Como eu falei para você, qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela tem que fazer a testagem. É preconizado que toda pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela faça o teste uma vez ao ano. Então, todos nós temos que fazer o teste. Porque mesmo, como eu falei para você, mesmo naquelas situações que a gente faz o uso do preservativo de forma rotineira, a gente mesmo assim tem aí um gap. A gente tem uma forma que a gente pode se expor. Por exemplo, a sífilis a gente pode se expor, mesmo usando o preservativo. Então, o ideal é que todo mundo faça esses testes. E a procura para esses testes, Marcos? Ainda é diferencial. Muito baixa. Ainda o que é fazer? diferencial.
É o que a gente pode fazer, é isso que a gente está fazendo aqui, divulgando, orientando. Mas é importante, né? É Importante. importante porque Importante. você é prevenção. Sim, Saúde é prevenção sim, também. Saúde sim, não é só cuidar da doença, sim, né? Saúde é você se proteger, se sim, prevenir, né? sim, É o que o sim, SUS preconiza sim. também, E proteção. Gina, e assim, parar com... a gente tem que, assim, virar essa chave do estigma e do preconceito, né? Quem nunca se expôs numa relação de confiança, Edna? Então, assim, todos nós devemos realmente nos testar. Eu acho que é uma obrigação, quanto cidadão, É, todos nós devemos fazer o rastreio das ISTs, para que a gente não tenha mais elas como um problema de saúde pública. perfeito. É exatamente o que eu ia falar com você em relação a essa questão desse estigma do preconceito, Então, esse é né? um compromisso nosso também, quanto cidadão. Exatamente. Cuidar. Sim, Aí você previne também uma cadeia, a né? gente cuida da gente e do outro, né? Exatamente. E o diagnóstico tardio, Marcos? Ele é o nosso maior problema. Ele é o Ainda nosso tem maior muito problema. isso. Ele é a nossa maior causa de mortalidade. Edna, hoje ninguém mais precisa morrer de AIDS, Edna. O tratamento com antirretroviral, hoje quem faz não desenvolve mais a doença, que é a AIDS. Então ninguém mais precisa morrer de AIDS. Só que normalmente ainda se tem morte por AIDS, porque o diagnóstico é na AIDS. A Então doença as já. pessoas estão. A gente ainda tem o diagnóstico porque as pessoas estão apresentando os sintomas da doença. Então, mais uma vez, por que essa testagem é importante? Porque se você faz a testagem, descobre a infecção antes da doença, você nunca vai desenvolver a doença. Consequentemente, você não vai ter óbito por essa doença. O óbito não será um risco. Tratando o HIV, não vem a doença não abre portas para outras doenças, o sistema imunológico Exatamente. permanece intacto, né? Exatamente. Porque, na maioria das vezes, como o sistema imunológico fica menor, diminui, na verdade, vem outras doenças, leptospirose, né? Pneumonia. Leptospirose não é uma questão. Hoje, a principal causa de mortalidade da população vivendo com HIV/AIDS é a tuberculose. A tuberculose. A tuberculose. E aí, mais uma vez, Edna, o problema não está no ponto de vista, não está na questão biomédica. O problema está nos determinantes sociais. Tuberculose, sem dúvida nenhuma, é o nosso agravo mais emblemático, né? De que as questões sociais são... Porque a tuberculose tem cura. Tem. A tuberculose tem diagnóstico, a tuberculose tem cura. No entanto, ela ainda é um grande problema de saúde pública. Você tem uma ideia? O nosso município, nossa cidade, Belém, a primeira capital do país em mortalidade por tuberculose. E é uma endemia muito Por antiga, né? tuberculose. Então, assim, se tem cura, se tem tratamento, se tem cura, por que ainda se morre-se muito? Por causa do diagnóstico tardio, porque nem todo mundo tem acesso a um diagnóstico em tempo oportuno. E as nossas condições de moradia, as nossas condições de alimentação. Enquanto isso não mudar, a gente não vai vencer o agravo. Talvez, é por isso que essa nova gestão, esse novo governo, tem um programa chamado Brasil Saudável, onde ele juntou outros ministérios junto com o Ministério da Saúde, porque inteligentemente ele percebeu que não é só saúde, Trabalho integrado, né? que não é só saúde. A gente precisa de moradia, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de outras questões. A maior forma de transmissão que mudou o curso das doenças no mundo. Uma foi o advento das vacinas, a outra foi a qualidade da água. Então, enquanto a gente não tiver uma rede de esgoto adequada para todo mundo, que todo mundo tenha acesso, né? Você vê os últimos levantamentos, baixíssima quantidade de pessoas que têm, né, têm acesso a uma rede de esgoto. E, Marcos, em relação à tuberculose, por que a gente vê muito essa doença dentro das celas prisionais? Por conta do espaço físico, né? Ela é de transmissão aérea.
Então, ela é muito mais fácil de ser transmitida, por exemplo, do que o HIV. E aí ela é de transmissão aérea. Então, mas olha só que curioso, Edna. Durante muitos anos, quando a gente vê as populações vulneráveis à tuberculose. Quem são as populações vulneráveis à tuberculose? PPL, ou seja, pessoas privadas de liberdade, Sim. que é essa população que você acabou de me perguntar, as pessoas vivendo com HIV, pessoas em situação de rua, né? São essas populações mais vulneráveis à tuberculose. Durante muitos anos, a população mais vulnerável à tuberculose foram as PPLs. Nos últimos 2 boletins de tuberculose, adivinha quem é a população mais vulnerável? A população vivendo com HIV/AIDS. Então, já mudou. Então, assim, isso mostra pra gente, mais uma vez, Edna, infelizmente, a nossa luta maior hoje é no âmbito social. Pois é. Como é que a gente garante essas políticas públicas inclusivas a essas pessoas? Nossa. Pergunta do milhão, Edna. Enfim, a gente deixa no ar, né? Porque a gente pergunta sabe que do isso milhão. não é da nossa... Pergunta do milhão, mas realmente é um esforço conjunto. É integrado, não né? só das secretarias de saúde, mas também das outras secretarias. Hoje a gente fala muito... Você sabe que tem o SUS, Sistema Único de Saúde, né? É no qual eu atuo. Mas eu atuando só no SUS, eu estou conseguindo vencer esses agravos? Vencer a tuberculose, vencer o HIV/AIDS? A gente não está conseguindo, né? Os dados estatísticos têm mostrado que a gente não está vencendo. Então, hoje a gente fala de que a gente tem que juntar um outro sistema. Qual é? Exatamente. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Então, hoje a gente está integrando o SUS e o SUAS para poder vencer esses agravos. Senão, a gente não vence. Não vence. É integrado, literalmente... É uma luta conjunta. É uma luta nossa contra a sociedade, uma luta nossa contra o cidadão. Se a gente não der as mãos, dificilmente a gente vai vencer. E, Marcos, quais as lições aprendidas aí nessas respostas? Nesses 40 anos de resposta nacional ao HIV, muita coisa, Edna. Mas, principalmente, né, eu acho que eu falei para você em um dado momento, com HIV/AIDS, para mim, aí é CPF, tá, Edna? Mas, para mim, o HIV/AIDS, sem dúvida nenhuma, é aquele agravo que mais nos ensinou como política de saúde. Esses 40 anos, primeiro porque ele tem uma história trágica nesse país, né? De muitos no mundo, né, Edna? Mas foi aquele que mais nos ensinou, seja do ponto de mídia, de como é que você faz a divulgação, né? Sim. Lembra da propaganda que eu falei na década de 80? Nossa, era uma propaganda de medo. Impactante. Ele ensinou que o medo não é uma estratégia. Ele ensinou que essa coisa impositiva do que é prevenção não é uma estratégia. Nossa, ele ensinou tanta coisa pra gente, tanta coisa. Ele ensinou que a gente deve se ressignificar quanto pessoa também, né? De julgar o outro. Eu acho que isso talvez tenha que a gente aprendeu até um pouco agora. Engraçado que eu falo a gente aprendeu, mas vem aprendendo, né? Não quer dizer que a gente aprendeu. Eu acho que a Covid, que teve agora, ensinou muito isso pra gente ainda também. A gente julgava muito que o outro é que se expunha, né? Quando, na verdade, é uma questão que tem que ter política pública. Porque a gente julga muito o outro. Tem terminologias que eu acho horríveis, como, por exemplo, aquele que tem uma atividade sexual com vários parceiros, promíscuo. O que é ser promíscuo? Assim, vamos jogar essa terminologia de lado, tá? A gente julgava muito. Quem tem uma vida promíscua. Então, a gente colocava a culpa na pessoa. E o HIV/AIDS ensinou isso pra gente, né? Que não é a pessoa. É falta de política pública. Então,
era falta de política pública, né? Não é que seja hoje falta, mas era falta de política pública, né? A gente vê que a epidemia começou a ser dita como uma epidemia de peste gay, né? Então, assim, não tinham uma visão muito, quanto gestor de saúde, uma visão muito acolhedora para implantar e implementar políticas públicas de saúde. E a gente percebeu que não era só essa população afetada. Então, ele vem ensinando tanta coisa para a gente ao longo desses anos, e tanta coisa tão interessante, e talvez eu acho que, assim, se eu tiver que registrar para ti aqui, a mais interessante, sem dúvida nenhuma, foi do campo de vista de prevenção, né? A gente teve tantos trabalhos, tantas questões. Hoje eu falei para você das prevenções da PrEP, da PEP, do tratamento com antirretroviral. Então, assim, a gente percebeu que a melhor forma de prevenção é o antirretroviral, né? Além do preservativo, é o antirretroviral. Mas neste ínterim de aprender hoje que é o antirretroviral, a gente teve muitas outras tentativas, desde abstinência, desde sexual, como muitas outras formas de prevenção, mesmo biomédicas, né? Então, assim, a gente vem aprendendo muito com HIV/AIDS, muito. Mas, sem dúvida nenhuma, se eu tiver que registrar uma coisa que o HIV/AIDS nos ensinou, e que é muito bela, é que a gente se ressignificou quanto à prevenção. Perfeito, perfeito. Uma lição. Marcos, a gente já chegou no nosso finalzinho aqui do programa, mas com certeza foi um bate-papo muito produtivo. Que bom, muito Regina. cheio de informações e que enriqueceram, né, os nossos conhecimentos e passaram informações que valem a pena e que significam muito na vida de cada um de nós, né? Prevenção, proteção, enfim, tudo isso é importante. Acho que eu não preciso nem dizer para você da minha alegria de estar aqui com você, né? A gente já vem Obrigada. fazendo esse namoro há um tempo. Isso. Então, eu Isso realmente mesmo. estou muito feliz de estar aqui com você e nesse espaço de tempo poder falar desse assunto para mim que é tão caro. Então, cara, importante. Chega, você respira o que você faz, né, Marcos? Sim. Isso é muito importante. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. A gente vai voltar, com certeza voltaremos mais vezes para a gente discutir, debater saúde, que é nosso principal objetivo aqui, tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês por nos assistir até aqui. Aproveite, siga o nosso Instagram e aproveite também, curta as nossas publicações e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!